Fala pessoal, tudo bem? Prazer para quem não me conhece, sou o Dr. Guilherme. Para quem já me conhece, esse é mais um vídeo no nosso canal e hoje a gente vai falar sobre os aparelhos. Os aparelhos, como está aqui, os convencionais, esses de ferrinho, popularmente conhecidos como aparelhos de ferrinho, e os novos ou não tão novos assim, conhecidos como alinhadores invisíveis. E eu estou com um modelinho desses aqui, né? Esse aqui é o modelo inferior. E eu tenho aqui um modelo superior. Pessoal, o que eu quero dizer para vocês? Os aparelhos convencionais vão deixar de existir? Olha, sinceramente, se eles vão deixar de existir, eu não sei. Mas que eles estão cada vez mais em desuso, isso eu tenho certeza absoluta. E eles estão perdendo espaço para esse amigo aqui, esse aparelhinho que nós chamamos de alinhador invisível. Tá bom? Então sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar e principalmente se inscrever aqui no nosso canal. O que a gente tinha ou ainda tem hoje? Assim, ó, eu já fui um paciente de uso de aparelho convencional com bracket, né? Bracket, o que é bracket, pessoal? Bracket são aqueles ferrinhos colados no dente e aí tem o fio ortodôntico e ele é responsável pela movimentação. Lá atrás era muito comum, quase que todo mundo usa aparelho no momento da vida, principalmente na adolescência, né? A gente era conhecido como sorriso metálico. E aí a criança era tendência. Se a gente for analisar, até nem tanto tempo atrás isso foi tendência. Vocês lembram de 2014, 2015, quando a gente teve aquela febre dos aparelhos coloridos, que isso inclusive gerou assim uma coisa assustadora? Por quê? Para os consumidores, vamos dizer assim, né, para as pessoas que estavam usando isso era uma febre, era uma onda. Mas por trás dessa onda, dessa febre, dessa moda, existe uma coisa muito perigosa. Por quê? Quando a gente faz qualquer adição de material ou tracionamento ou repuxo de algum elemento dental, isso promove um movimento, né? Então quando a gente puxa alguma coisa, a gente está dando torque, né, nessa coisa que se chama dente, e isso gera um movimento, muitas vezes não planejado. E vocês vão lembrar disso, era o que acontecia e aconteceu lá naquela época, e nós como dentistas vimos coisas assim tristes, de pacientes jovens perdendo dentes, né, por essa maluquice, essa coisa de doido mesmo, e gerando traumas e transtornos irreversíveis, tá bom? Mas vamos falar de coisa boa aqui, que só lembrar uma coisa para vocês do que aconteceu lá 10 anos atrás. Mas, Dr. Guilherme, os aparelhos convencionais ainda funcionam? Sim, eles funcionam muito bem. A gente vai excluir eles de fato? Talvez, eu acho até que é uma tendência. E daqui a alguns anos eles não existam mais, porque esses aparelhinhos aqui, esses alinhadores, estão cada vez mais revolucionários. Mas a gente vai falar mal dos aparelhos convencionais? Não, eles performam muito bem, eles têm bons resultados, eles são previsíveis, eles demandam sim de um profissional dando os movimentos, os apertos específicos de acordo com o tempo planejado, mas a gente sabe que pela tendência, o que a gente quer hoje? Versatilidade, a gente quer otimizar o nosso tempo, a gente busca estética, a gente busca conforto e a gente busca principalmente nos sentir bem. Então, pessoal, assim, a gente analisando as tendências, isso para tudo na vida e principalmente falando, claro, temas odontológicos, né? O que a indústria criou junto dos profissionais ortodontistas, que é a ortodontia, que é a especialidade que trata a parte de movimentação e maloclusão ou oclusão. Foi desenvolvido o que a gente chama de alinhador ortodôntico, que é nada mais, nada menos que algumas plaquinhas feitas em setups, ou seja, planejadas do início ao fim, com movimentos prévios, estudados, planejados mesmo, e essas plaquinhas são substituídas de acordo com o tempo que foi preconizado. É como se fosse a manutenção com que você ia lá no dentista, ele trocava o ferrinho, trocava o bracket, trocava a borracha, apertava, que você sentia aquele desconforto, né, naquele dia. E tudo isso dentro de um tempo de tratamento menor, de um tratamento mais confortável, porque você evitar esse corte de lábio, língua pegando, é um bom ponto positivo nos alinhadores.
num tempo de tratamento, não vou dizer muito menor, mas é um tempo de tratamento menor. Ele é mais estético, porque pensa só, na nossa vida atual, a gente tem vida social, a gente vai em casamento, a gente vai em festa, a gente tem eventos para ir, e a gente quer se sentir bem, a nossa autoestima ela é muito pontuada. Então pensa, sendo que você pode ir muito bem para uma foto, você tirar seu alinhador, fazer aquela fotografia ou se alimentar melhor, depois volta o alinhador de novo. E aqui vale uma ressalva, alinhador, pessoal, é feito para usar. A gente vê, até mesmo aqui dentro da nossa clínica, a gente faz um acompanhamento muito restrito com os nossos pacientes, porque se você investir num tratamento como esse e não usar, não adianta de nada, né? Não é igual aparelho convencional que, bem ou mal, ele está lá na sua boca, mesmo não tendo ativação, né? Ele está lá. Você precisa fazer as manutenções. Isso já está embutido dentro da sua cabeça, né? Mas, doutor Guilherme, como que funciona isso? Vou explicar. Então, doutor Guilherme, como que funciona isso? A gente já postou vídeo aí falando sobre tecnologias digitais da odontologia. Para a gente chegar nesse nível aqui, a gente precisa fazer o que a gente chama de escaneamento intraoral. O escaneamento é uma leitura que a gente faz dos dentes com um equipamento chamado scanner. O aparelho convencional ele era feito sob molde, você moldava os dentinhos, mandava para um técnico, ele fazia todo o processo de montagem do aparelho e a gente instalava. O alinhador é diferente, é um processo digital e otimizado. Escaneia o dente, depois é feito um planejamento digital e você recebe um determinado número de placas. E como que funciona na prática, Guilherme? Isso aqui, ó, vou chegar pertinho da câmera. A gente tem uma placa que é feita sob medida, aqui está o manequim. Então a gente encaixa isso, ó, encaixa isso nos dentes e ele é feito um travamento, do que a gente chama de attachment, e essa placa é previamente planejada para mover o seu dente em tantos milímetros. Passou um tempo, 7 dias, 14 dias, você tem que trocar essa placa e substituir por uma nova, e assim por diante. Claro que você vai fazer as visitas do consultório para a gente fazer o escaneamento, entender se aquilo está dentro do movimento esperado, previsto, e aí sim dar sequência. Mas olha, a placa é uma placa que tem maleabilidade, ela é uma placa rígida como uma placa de bruxismo, então ela tem mais conforto, ela tem, ó, dá para você de fato manipular. Em alguns casos, como no final do tratamento, dá até para você fazer um clareamento junto do seu tratamento ortodôntico, né? Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês nesse vídeo que é curto, o alinhador invisível, ele realmente veio para ficar. O aparelho moderno, ele veio para ficar. Porque você vai ter todos esses benefícios como a gente falou para você, tá bom? Mas vale sempre ressaltar, isso não é para todo mundo, então vale você sempre visitar o dentista, analisar, fazer a avaliação, ver que está mais indicado para você e aí sim, junto dele, vocês tomarem a decisão, tá bom? Pontuado em qualidade, pontuado em tempo de tratamento, pontuado em tipo de investimento, né? Um é mais, outro menos e ponderar isso dentro do seu orçamento, tá joia? Então, olha lá, pessoal, só um close aqui para vocês, né, bem de pertinho. Olha como é que funciona o alinhador. Ele é feito sob medida para os dentes. É uma plaquinha, entre aspas, invisível, né, numa distância longa de conversação a gente de fato não vê. E ele tem, ó, uma maleabilidade, ou seja, ele dobra, né, ele vai para um lado, para o outro. Claro que isso na boca não faz, né, mas o que que acontece? Você tem muito mais conforto, tá bom? Olha lá, ó. Certo? Isso aqui é o que a gente chama de alinhador invisível, ou, para quem queira chamar, o avanço dos aparelhos dentários. Esse foi mais um vídeo, não deixa de acompanhar o que a gente já postou, clique em algum lugarzinho dessa tela aqui, curte, comenta aqui de onde você está vendo esse vídeo. Se você tem alguma dúvida, é sempre legal a gente responder as dúvidas de vocês, e principalmente, clica aqui no sininho de notificação para você sempre ser lembrado dos nossos vídeos e também se inscrever no nosso canal, tá bom? Esse é o nosso vídeo. Muito obrigado e a gente se vê lá no próximo.